Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Lucas conta-nos na missa de hoje o envio dos 12 apóstolos para participar da sua missão de curar os doentes, expulsar os demônios e anunciar o reino de Deus. E eles cumpriram com muita audácia essa tarefa, uma tarefa que estava acima das suas possibilidades humanas. E para deixar claro que eles realizariam isso não só com as suas meras capacidades humanas, mas sobretudo com a força do poder divino, esse poder que seriam então ajudados, né? Nosso Senhor, então, os enviou, quis que eles fossem para essa tarefa sem bagagem e sem provisões. E eles foram, confiando no poder de Jesus, confiando na sua palavra, eles que já estavam caminhando com Jesus, já tinham visto muitos milagres procedentes do poder de Nosso Senhor, precisamente estes, né? Que eles foram encarregados de realizar, expulsar demônios, curar doentes. E eles, já com aquela sede pela salvação das pessoas, ajudar as pessoas, a mesma sede que eles vinham em Jesus, eles acabaram então tendo para si também, foram a realizar essa tarefa, porque essa é a tarefa para o qual Jesus Cristo veio ao mundo, para o qual o Pai enviou ao mundo, né? Por nós, homens, e para a nossa salvação do céu dos céus, assim nós confessamos no credo. Mas a Igreja, ela quer que escutemos esse relato do Evangelho, não simplesmente para lembrar de um acontecimento passado, mas porque quer que nós também sintamos-nos chamados a realizar essa missão apostólica de curar os doentes de alma, sobretudo, né? Impregnar o coração de muitas pessoas com a doutrina salvadora de Cristo. Sempre contando com a graça de Deus, com a ação de Deus. Muitas jovens, né, dessa geração de vocês, né, da geração milênio, ouvem com apatia o Evangelho. Mas ela não diz nada para essa geração. No entanto, tem aqueles jovens que assumiram esse compromisso e realizaram um trabalho apostólico fenomenal. O Papa Leão canonizou na Praça de São Pedro, no dia 7, um desses jovens, Carlos Acuti, que morreu com 15 anos em 2006, portanto, no milênio, neste tempo. Morreu muito santo, com apenas 15 anos. E junto a ele,
também foi canonizado outro jovem, né? Pier Giorgio Frassati, que faleceu com 25 anos. E nós poderíamos mencionar muitos outros jovens que foram audazes apostólicos, como José Sanches del Rio, um adolescente de 14 anos, que morreu mártir no México em 1926, na Guerra Cristera. Enquanto ele era fuzilado, ele gritava: "Viva Cristo Rei!". Lembremos-nos também de Santa Rosa de Lima, né? Primeira santa nativa da América, padroeira da América Latina, e Santa Teresinha, né? Cuja festa nós vamos comemorar no dia 1º de outubro. Ela alcançou uma santidade enorme com apenas 24 anos de idade, quando ela faleceu. E aí, então, Deus manifestou que ela realmente tinha morrido. Quem tinha morrido era uma jovem muito santa, então caiu rosas do céu. No Brasil, nós também temos jovens santos, e que foram padroeiras da Jornada Mundial da Juventude no Rio em 2013. Um deles é o beato Adílio Daronc. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, em outubro de 1908, na mesma época do Frassati. E aos 16 anos, ele foi assassinado por alguns revolucionários, junto com o padre Manuel Gomes Gonçalves, quando eles estavam visitando as comunidades cristãs mais distantes. Olhemos também para a beata Albertina Berkenbrock, catarinense, nascida em abril de 1919, que foi assassinada aos 12 anos de idade porque quis preservar a sua integridade feminina. Na obra, nós temos uma santa da vida ordinária, uma jovem santa, né? Montserrat Grace. Ela faleceu aos 18 anos, depois de sofrer durante 2 anos com câncer. Suas virtudes heróicas foram reconhecidas pela Santa Sé, por isso ela é invocada como venerável, que é um passo antes de ser beata. Então, a vida santa desses jovens, dessas jovens, nos chama a atenção para a decisão firme com que eles viveram a sua fé. No mundo de hoje, com circunstâncias parecidas e semelhantes às nossas, alguns até o ponto de preferirem morrer a pecar. E essa decisão firme era fruto da segurança que eles tinham e que se tratava de um desejo de Deus para as suas vidas. Que é isso que Deus queria deles. E eles, com toda a paz, com toda a confiança, empreenderam essa jornada e foram santos. Vocês têm também essa fé de que o mais importante na vida é obedecer a Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima da própria vida. Queiram tomar, né, qualquer decisão na vida, tendo como critério primário agradar a Deus e não a si mesmas, ou seja, quem for. Agradar a Deus. Então, antes de aprofundarmos nisso, queria aprofundar um pouco nessa ideia com vocês. Vamos ver um pouco qual é a causa, né, do porquê você pode não tomar essa decisão audaz de ser cristã no mundo de hoje para realizar a nova evangelização com a sua vida santa, com a sua vida de fé, com o seu comportamento, com as suas palavras, com suas postagens. Como Carlos Acuti, que evangelizou através da internet, divulgando a devoção à Eucaristia. Vocês, na idade que estão, passam por muitas indecisões. Isso todos nós passamos, mas na juventude é maior, né? As indecisões, porque, né, conforme passam os anos, quer dizer, aquilo que a gente tem que escolher fica mais restrito, não tem muito o que escolher, né? Mas vocês
tem, né, muitas indecisões, muitas coisas, né? Bom, às vezes são coisas sem importância. Todos nós passamos, por exemplo, comprar um tênis, né? Que tênis que eu vou comprar? Então entra na internet, vê o preço, vê aquilo lá, como que é a cor, o jeito, o tamanho, né? É uma decisão, né? Escolher uma lanchonete para almoçar, onde que eu vou almoçar, né? Escolher a roupa para ir numa festa, isso é uma das indecisões mais tremendas e mais dramáticas, talvez, que tenha, né? Que roupa que eu vou pôr, como que eu vou, né? Tem até uma música, que roupa eu vou, né? Quer dizer, do Neo Rosa. Outras vezes, né, as suas indecisões são em questões mais importantes, como, por exemplo, a escolha da profissão. A escolha da pessoa certa para casar, né? De viver uma vida cristã mais exigente ou fazer o mínimo. Então, essas indecisões são mais transcendentais. Bom, seja em coisas de pouca importância, seja de muita importância, o que pode levar você a ser indecisa é o medo de errar, medo de falhar. E mais profundamente, a causa maior é a covardia. Então, queria que vocês considerassem que a vida, ela comporta consigo necessariamente riscos. Não tem como a gente escapar dos riscos, a gente não sabe o futuro, não sabe como as coisas vão se dar. Então, e viver o cristianismo, falamos de alguns exemplos de jovens, né? Viver o cristianismo absolutamente, magnificamente, e fazer apostolado, evangelizar, também comporta riscos. Jesus, nós vamos ver hoje no Evangelho, ao enviar os apóstolos, os preveniu de que alguns os rejeitariam. Eles iam a alguns lugares e eles rejeitariam, até mesmo serem curados, que eles pudessem expulsar os demônios, a verdade, a buscar, né, os ensinamentos deles. Então, basta que a gente pense um pouco no andar, né? Andar supõe risco. Qualquer caminhada supõe risco. Por quê? Porque nós temos que tirar um pé do chão e ficar só com um pé no ar, né? Um pé no chão, outro pé no ar. Então isso já é um risco, né? Um risco, né? Pode cair, pode tropeçar, pode desequilibrar, né? Então, quem não arrisca tirar um pé do chão, o que acontece? Fica parado. Não anda, não caminha, não avança. Então tem que arriscar. O que vai haver? Pode tropeçar, pode encontrar algo mais difícil, uma subida, uma mais íngreme. Então, caminhar supõe riscos, né? A vida também é semelhante a andar de bicicleta. Quem anda de bicicleta, hoje todo mundo, né, com Niterói Bike, todo mundo anda de bicicleta, né? Então, às vezes a gente vê pessoas pedalando muito devagar, né? Então, não sabe muito, pegaram a primeira vez, às vezes, a bicicleta. Né? Então, quem anda muito devagar com a bicicleta tende a cair mais do que quem corre mais depressa. Né? Porque para pedalar tem que ser algo mais dinâmico, mais ágil. Então fica aquela coisa, desequilibra. A bicicleta tem que pedalar, senão não dá para seguir muito bem, né? Desequilibrado, mesmo uma bicicleta elétrica, né? Quer dizer, na vida, nós precisamos arriscar um pouco. Às vezes não tão pouco. Mesmo sabendo que podemos errar e que vamos errar, isso é normal, que nada, nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser uma maravilha. Né? No entanto, tem uma frase de São José Maria muito interessante com relação a isso, que a gente tem que ter sempre presente. Né? Na vida, tudo tem conserto, exceto a morte. Tudo tem conserto. Mas para nós a morte é vida, para nós a morte é terminar aqui os riscos de acabar chegando realmente com Deus. Né? E tem um ponto também do caminho, número 404, onde ele fala mais concretamente
daquelas coisas que acontecem e não deram certo. Alguém, então, que lhe disse que fracassou em alguma coisa, algum aspecto, ele falou para ele, na direção espiritual, o que for. Aí ele, então, aproveita isso para escrever esse ponto do caminho, dizendo: fracassaste? Como dizendo para cada um de nós: fracassaste? Nós nunca fracassamos, é a resposta dele. E aí ele explica por que nós nunca fracassamos, se a gente vive sempre nessa busca, nesse risco de fazer a vontade de Deus, na luta por sermos santos, por sermos apostólicos. Pusestes por completo a tua confiança em Deus? Não omitiste, depois, nenhum meio humano? Convence-te desta verdade. O teu êxito, agora e nisto, era fracassar. Era fracassar. E às vezes até as coisas assim, do dia a dia, das escolhas, da profissão, do estudo, do namoro, tinha que fracassar, né? Dá graças ao Senhor e torna a começar. Isso principalmente com relação à vida moral, ao comportamento, um pecado, torna a começar. Portanto, o que é melhor? Errar ou não tentar? É melhor errar do que não tentar. Né? É melhor a gente corra o risco de errar do que não tente ficar parado. Aí não vai nem acertar nem errar, vai ficar parado, quer dizer, vai ser medíocre. Né? Quem erra pode recomeçar, pode aprender, vai avançando. Né? Tentar arrancar um defeito, tá? Tentando arrancar, né? Mesmo que isso exija certos sacrifícios e você não consiga logo esse êxito de arrancar esse defeito, mas está se esforçando, está querendo, está pondo empenho, né? Tentar ser aprovado num concurso, que às vezes requer muito estudo, requer muita dedicação, muitos anos. Né? Tentar, né? Tentar namorar. Né? Quantas de vocês não tentaram, né? Quer dizer, e erraram tantas vezes, ou poucas vezes, ou algumas vezes, tentaram, né? Tentar ter direção espiritual, né? Tentar melhorar o ambiente da sua casa, nas coisas que você aprende, eu vou ser luz, eu vou ser sal na minha casa, tentar, correndo o risco de sofrer uma decepção, porque não tem ajuda, porque não tem a correspondência das outras pessoas, né? Tentando dar um aconselho a uma amiga que você vê que precisa ser aconselhada e corre o risco dela não aceitar, né? Esse conselho, e não cai bem esse conselho, às vezes uma correção. E principalmente, eu diria, com relação a isto, que vocês devem ser decididas naquelas mudanças pessoais que vocês veem que são necessárias na sua vida e que Deus está lhe pedindo para que mude. Você sabe, você faz o seu exame de consciência lá, eu preciso mudar nisto, nesse aspecto. Né? E nisso, os apóstolos também nos dão uma grande lição. Porque eles foram, né? E realizaram um bem magnífico, extraordinário, ainda que realmente alguns não lhe acolheram. Eles tiveram que sacudir o pó do pé, como Jesus Cristo fala, daquele costume que tinham, né, de sacudir o pé para que nada ficasse daquele lugar que foram rejeitados. Eles foram e voltaram contentes. Voltaram contentes. O Evangelho de hoje não fala dessa volta, mais tarde, né? Acho que no sábado, não esse sábado, outro ainda, que vai sair no Evangelho, que eles voltaram contentes. Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Até os demônios, olha que coisa incrível. Portanto, o medo de arriscar e a covardia, né, são as grandes causas das nossas indecisões. E vocês podem detectar essas causas como? Se vocês adiam muito as decisões. Alguma vez tem que adiar, mas muitas vezes
como diz São José Maria, é o advérbio dos vencidos. Amanhã, amanhã, amanhã. Adiar muitas vezes. Algumas vezes sim, mas muitas vezes não. Muitas vezes alguém não tem coragem de negar a Deus o que ele está lhe pedindo. Mas tem coragem de lhe dizer, Senhor, depois eu faço. Depois eu vou realizar isso que você está me pedindo, o Senhor está me pedindo. Mas isso é uma covardia. Porque se o Senhor está lhe pedindo, tem que ser agora. Não pode adiar. Ah, depois eu faço um retiro. Você sabe, tem que fazer um retiro. Depois eu faço o retiro. Depois eu começo a direção espiritual. Né? Daqui um mês eu começo a levar mais a sério os estudos. E assim vai adiante. Né? Alguma vez sim, um mês sim, mas 2 meses, 3 meses, 4, não dá 5 meses, não dá para adiar. Né? Isso aí, porque vai adiar, vai adiando. Já estamos em agosto, setembro, está adiando desde março, já não dá mais, né, para adiar. Depois eu peço perdão à minha irmã. Não, agora, você está consciente, fez o seu exame, considerou, venho pedir perdão à minha irmã agora, não vai esperando. Né? Depois eu farei esse favor à minha mãe. Depois eu faço o apostolado com essa amiga. Então essas adiações, né, que vão se prolongando, são covardias. Essas indecisões, essas que mostram realmente que não está sendo audaz nesse cumprimento da vontade de Deus. Ninguém pode estar com uma vela acesa para Deus e outra para o diabo. Se vocês têm uma atitude cristã boa, em muitos aspectos, e eu sei que vocês têm, não pode permitir em algum aspecto que esse comportamento seja mau. Nenhum comportamento. Mudar. Não, tem muitos aspectos bons a mim, ótimo, mas e este? Este tem que mudar, tem que resolver. Se você vai à missa e comunga com frequência, não pode permitir discurso no campo da castidade. Não pode mais acessar certos sites, certos vídeos inadequados, certas séries. Não pode mais. Tem que dar um jeito nesse descontrole no comer. Não pode dar mais essas respostas brutas aos outros. Enfim, mudar, resolver, tomar essa decisão. E como os apóstolos, é necessário sempre confiar no poder de Deus. Não estamos sozinhos. Jesus não os enviou sozinhos. Eles foram sozinhos, evidentemente. Jesus não foi com eles. Mas Ele é Deus. O Espírito Santo foi com eles. O poder de Deus estava com eles. Para que eles vissem também que ia acontecer isso. Jesus Cristo ia para o céu, ia morrer, ia para o céu. Eles ficariam. Então eles já deram lição, didática. Vão sem mim. E aprendam que eu estarei com vocês, com o meu poder. Eles foram. Então nós temos que ter saudade e essa confiança de que Deus está conosco, o Espírito Santo nos ajuda, Nossa Senhora intercede por nós, temos os santos da nossa devoção que intercedem por nós, temos o anjo da guarda, temos uma imensa ajuda para realizar tudo isso, tanto o apostolado como a luta pessoal para sermos santos e melhores. Há como que uma figura no Antigo Testamento em que demonstra muito o que é a nossa vida de povo de Deus, de membros do povo de Deus da igreja. É o povo de Israel no deserto. Sai do Egito, libertado por Deus de uma maneira extraordinária, e vão para a terra prometida. E passam dificuldades imensas no deserto. Caem, se arrependem, se confessam, pedem perdão pelas suas impaciências, né? Enfim, e continuam. Também sou teu povo, Senhor. E às vezes nós desistimos, às vezes queremos desistir. Não, vamos em frente até chegar à terra prometida. Nossa terra prometida é o céu. Na história da obra, especialmente na vida de São José Maria, essa confiança é notória. Quer dizer, nós temos, assim, como que
orgulho santo, né, na obra, de ver a vida, né, de São José Maria, a vida, a história da obra, principalmente nos começos, e que nos encanta e que nos estimula sempre a ir em frente, fazer a obra, porque Deus está conosco. Por exemplo, para dar um exemplo, quando São José Maria quis montar um centro acadêmico, porque o centro acadêmico também pode ser lugar de santidade, queria, né, e que se chamaria Academia Dia. Deus, audácia, o direito à arquitetura. Ele conseguiu um apartamento. As duras penas, não havia nenhum tostão, tinha que pedir emprestado, fazer, né, financiamentos, empréstimos. E ele mesmo conta isto, a dificuldade que tinha para conseguir o aluguel desse apartamento. E montar os móveis, etc. Tínhamos bem pouco, nenhum meio humano e muita juventude. Minha inexperiência, ele era muito jovem, e muita ingenuidade. Mas tínhamos também tudo: a oração, a graça de Deus, o bom humor e o trabalho, que sempre foram e serão as armas do Opus Dei. E como vinham muitos, começaram a vir muitos, naquele primeiro academia, aquele centro acadêmico, ele quis alugar um lugar maior. Um lugar onde o espaço era maior, até 2 andares de um prédio, 2 apartamentos. E nesse lugar também haveria de servir de residência. Iriam morar pessoas ali. Então, ele fez uma reunião com 2 sacerdotes diocesanos que lhe ajudavam nesse empreendimento e 3 professores. Aí ele expôs a eles o seu plano de expansão para o futuro. Um plano bastante audaz, né? Diante da situação. Já era difícil manter aquele aluguel, né? daquele apartamento. Ele queria expandir uma residência, imagina. Né? Então, os 2 sacerdotes, que eram muito bons, mas, enfim, não tinham essa audácia que São José Maria tinha, disseram para ele: o melhor plano para o futuro é fechar a academia. Porque é uma loucura deixá-la aberta sem recursos. Isso é como pular de um avião sem paraquedas. Imagine, é isso que São José Maria fazia, pular de paraquedas, de avião sem paraquedas, e planando, porque vê se não se esborracha no chão. Né? Agora, São José Maria não desanimou, né, diante daqueles conselhos. 8 meses depois daquela reunião, ele conseguiu um apartamento maior, 2 apartamentos. Né? E ali começou o primeiro centro da obra. Foi o primeiro centro da obra, ele foi morar lá com alguns membros do Opus Dei. E por isso ele escreveu o ponto 471 e 472 do Caminho. Nos empreendimentos de apostolado, está certo, é um dever que consideres os teus meios terrenos. 2 mais 2 é igual a 4. Tem que ter isso presente. Mas não esqueças nunca que tens de contar felizmente com outra parcela, Deus. Mais 2 mais 2. Serve ao teu Deus com retidão. Sê-lhe fiel e não te preocupes com mais nada, porque é uma grande verdade que se procuras o reino de Deus e a sua justiça, ele te dará o resto, o material, os meios por acréscimo. E, finalmente, para saber com mais exatidão o que Deus quer de cada uma, pedir luzes a Ele na oração. Pedir luzes. Senhor, o que queres de mim? Como devo me confortar nesse assunto? O que devo fazer para mudar? Que atitude eu tenho que ter nessa circunstância? Faz oração, pede ao Senhor. E Ele, então, lhe dará essa luz, lhe dará
o que deve ser realizado. Deus sempre nos ajuda, sempre haverá de nos ajudar para que a gente tome a melhor decisão. Se a gente for assíduos na oração, assíduos nesse diálogo, nessa conversa com Deus. E a grande conselheira para todas as circunstâncias da nossa vida será sempre Nossa Senhora, a quem invocamos como Mãe do Bom Conselho. E isso fica muito claro naquela atitude que ela teve nas bodas de Caná, quando percebeu, né, que faltava vinho naquela festa e foi falar com Jesus. Ela nem pediu, né? Jesus, faça alguma coisa. Ela simplesmente disse, não tem mais vinho, filho. Não tem mais vinho. Né? Ele entendeu. Em princípio não queria não, né? Porque não tinha chegado a sua hora. Mas Nossa Senhora adiantou a hora de Nosso Senhor para fazer o primeiro milagre. Né? E ele fez, transformou a água em vinho. Então assim, a Nossa Senhora também na nossa vida, ela percebe o que falta, o que é necessário para mudar um pouco a água para o vinho, a nossa atitude. Então que ela nos ajude, principalmente, a aceitar decididamente as propostas que Deus faz para nós individualmente, para a nossa vida. Né? E façamos o que Ele nos pedir. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.